Que a graça e a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas, amém? Sobre a nossa nação, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui neste mundo, amém? Há duas situações perigosas que podem ocorrer na vida de um cristão. Sim, duas. E elas precisam ser observadas. O tema da nossa mensagem hoje é uma obra em andamento. Antes de nomeá-las, quero lembrá-los de que a nossa mente é o campo aonde travamos as maiores batalhas de nossas vidas. Assim como o Espírito Santo de Deus quer atuar neste campo, o Espírito do mundo também o quer. Está entendendo? E é neste campo que vencemos ou perdemos as batalhas. Provérbios capítulo 16, versículo 22. Salomão diz que o entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua desgraça, é a sua perdição. A primeira situação perigosa que precisa da nossa atenção é pensarmos que chegamos ao auge, fizemos muito, né? Agora é a vez de outros. Tem muita gente ociosa por aí, né? Você pode até pensar que já contribuiu bastante para a obra do Senhor e concluir que não precisa fazer mais nada. Quantas pessoas assim dentro das igrejas, agindo dessa maneira? Uns acham assim, não, sabe, eu tenho muitos anos de igreja, já fiz bastante, vamos deixar os outros, vamos deixar os mais jovens, vamos deixar os mais talentosos, agora é minha vez de descansar, já fiz bastante. Não é verdade? A segunda situação perigosa, que também precisa da nossa atenção, é exatamente o contrário. Quem sabe você seja alguém que tenta justificar a sua inércia, o seu comodismo, dizendo, tem gente mais capaz do que eu. E tem gente que tem mais tempo e recursos do que eu. Talvez você esteja acuado num canto, sofrendo, né? Sofrendo acusações do inimigo, sofrendo acusações por ter cometido algum erro, algum pecado, dizendo que você não presta, que você é um fraco. Talvez você esteja tentando se justificar, dizendo que eu não entendo nada das Escrituras, eu não sei evangelizar, sou muito tímido. Tem gente mais capaz, deixa para eles. Duas situações perigosas. Deixe-me dizer uma coisa para você que pensa assim. Pense um pouco. Pense um pouco mais em tudo isso que você está dizendo, em tudo isso que você está sentindo. Pense um pouco mais na circunstância que o mantém longe, fora do propósito do Senhor, da obra do Senhor. Ouça o que a palavra de Deus diz a esse respeito. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, o aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele começou uma obra na sua vida, meu irmão. Não sei quando, não sei como, não sei onde foi, não sei aonde você estava, mas ele, se você está me ouvindo, se você é um cristão, ele começou uma obra na sua vida e ainda não concluiu. É o que o texto está dizendo. Você percebeu o que Deus está fazendo? Uma
boa obra em você. Já percebeu quando ele terá concluído? No dia em que Jesus voltar. Posso dizer qual é a mensagem de Deus para você? Hoje, agora, neste momento? Deus ainda não concluiu a obra que Ele tem para fazer em sua vida. Não concluiu. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. O mesmo apóstolo Paulo, ele diz: o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? Essa palavra irrepreensível não significa perfeito. Significa que Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está transformando a sua velha natureza numa nova natureza. Para que você não tenha que ficar se justificando. Está entendendo? Pecado, erros, a gente não justifica. A gente os abandona. Quem nos justifica é Jesus Cristo. Quem te justificou, quem me justificou, foi Jesus Cristo lá na cruz. Ele era e foi e é e sempre será o único que pode justificar o pecado do homem. Se você é um cristão, você faz parte do reino de Jesus. Isso significa que não é você quem determina a hora de parar. Não é você que determina o fim. Provérbios 4, 23. Salomão diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Eu tenho usado esse texto para algumas explicações, algumas analogias. Ele diz: porque dele procedem as fontes da vida. Meu irmão, nossas ações são resultados da batalha que travamos aqui em nossa mente. Está entendendo? Você não pensa com o coração. O coração é apenas um órgão que obedece ou não às diretrizes da sua mente. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Eu estou pronto para te receber. Eu estou pronto para continuar a obra que comecei em sua vida. A decisão é sua. É a mesma coisa que ele disse para Caim, lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Ele disse para Caim: se bem fizerdes, ou se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Deus chega para Caim, depois dele ter cometido as atrocidades que ele cometeu, matando o seu próprio irmão. E Deus fala: Caim, você está assim, com o semblante caído, Caim. Você está assim, nessa situação, ressentido, magoado. Ô Caim, se fizeres o bem, eu te aceito. Mas veja o que ele continua dizendo para Caim: e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, Caim. Olha que coisa. Lá atrás, começo da humanidade, Deus já falando para nós: seus desejos, nossos desejos, é sobre nós, é sobre vocês. Mas ele continua: mas sobre ele deves dominar. É a mesma coisa que ele está dizendo hoje. Somos nós que decidimos como vai ser o final da nossa história. Em Deuteronômios,
o mesmo Deus está dizendo: hoje eu ofereço para você o bem e a vida. Mas também na mesma bandeja está o mal e a morte. Você tem a prerrogativa de escolher. Você tem a prerrogativa, o direito de escolher. Sabe algo que eu sempre digo em minhas pregações, em meus conselhos que eu dou? É que você pode mudar as escolhas. Sim. Vamos supor que você escolheu viajar para São Paulo ou para Manaus. Você pode decidir mudar essas escolhas antes de sair em viagem. Não, eu não vou para este lugar, eu vou para aquele. Mas você não pode mudar as consequências desta escolha depois que você a concluiu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou repetir o que eu disse ainda há pouquinho. Somos nós que decidimos como vai ser o final da nossa história. A sua história ainda não acabou. Não. Ainda não chegou no final. Não chegou. Deus não interfere em nossas escolhas. Deus não interfere nas suas escolhas, mas elas interferem em sua vida, em nossas vidas. Alguém disse: primeiro fazemos as escolhas, mas depois elas nos fazem. Você é o resultado das suas escolhas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sua história ainda não acabou. Você ainda não chegou no final. Não, filho. Ainda dá tempo. Você ainda tem a prerrogativa. Você ainda tem a liberdade de melhorar o seu final, de mudar o final da sua história. Depende de você. Depende de você. Sim. Você, escute isso, é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. E Ele ainda não disse que acabou. Ele não terminou um projeto que está em andamento. Um projeto que está em andamento. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus escrever o final da sua história. Deixa Ele escrever o final da sua história. Ele disse para Isaías que os planos dele para nós são mais elevados do que os céus. Sim, os planos de Deus sobre a sua vida são altos, extraordinário. Vou repetir um texto que citei em uma mensagem recentemente, Jeremias 29:11. Ele diz: escute isso, meu querido, minha querida, escute isso, meu irmão amado, minha irmã querida. Deus está dizendo: eu que sei os pensamentos que tem sobre você.
pensamentos de paz, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Fecha seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, eu oro por esta vida que neste momento está diante desse vídeo, ouvindo esta oração, essa meditação, Pai. Eu peço ao Senhor que ponha a sua mão poderosa, misericordiosa sobre esta vida. Quem sabe esta pessoa está precisando de mudar o final da história dela. Quem sabe o final da história de algumas dessas pessoas não são bons e o Senhor quer mudar o final da história. Toca no coração. Abre a mente dessas pessoas, Pai, e construa nelas. Construa a história que o Senhor tem para a vida delas, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Opera com o teu poder, opera com a tua graça, opera através da tua palavra que não mente, Pai. Opera sobre essas vidas, opera sobre a sua igreja, sobre as nossas vidas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um resto de semana, um final de semana que está aí chegando, tomado pela presença do Senhor, através do Espírito Santo dele, guiado pela palavra do Senhor, sim, e conduzidos pela ação do Espírito Santo em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Até mais. Deus te abençoe.